Você vai observar que não tem o reflexo córneo-palpebral. Se você injeta o soro, pode haver um reflexo tardio de nistagmo. Teste positivo para morte encefálica. Pessoal, estou aqui, o Dr. Wander Nasser, neurocirurgião, na beira-leito do hospital da UTI do Hospital Jacob Facuri, para a gente realizar um teste de morte encefálica, tá? Estou na minha mão a resolução, tá? A resolução do protocolo de morte cerebral, que ela é nacional. Ela segue um processo que desde 2017 foi modificado. A partir de 2017 esse protocolo não foi mais atualizado, em que hoje, né, a gente requer 2 testes físicos de morte encefálica, mais um exame complementar. Além disso, você vai ter que fazer um exame para diagnosticação da causa do coma irreversível. Como nós sabemos, a morte encefálica é igual a óbito, tá? Antigamente o óbito era dado pela parada cardíaca, mas desde o início do transplante, captação de órgãos, foi modificado para a morte encefálica. Então o diagnóstico do protocolo de morte encefálica, ele começa com o conhecimento da causa do coma. Tem que ser uma causa conhecida do coma e irreversível. A paciente em questão, ela apresentou uma hemorragia subaracnoideia, foi feita a embolização e tratamento de suporte com neurotensivismo, porém ela evoluiu com vasoespasmo, isquemia difusa e está com a suspeita, até o momento, de morte encefálica. Então, segundo o protocolo, nós iniciaremos os testes com o quê? Com a exclusão de outras causas de coma, como, por exemplo, hipotermia, a alteração da pressão, a pressão tem que estar acima de 100, pressão sistólica, e a pressão média acima de 65. E o paciente tem que ter um tempo de internação maior do que 6 horas, e para paciente com suspeita de hipóxia cerebral, maior de 24 horas de internação. E temos que ter a causa conhecida. Então já foi realizado nessa paciente uma tomografia de crânio que constatou uma isquemia cerebral difusa, compatível com o quadro de morte encefálica. A partir de então nós vamos checar os sinais vitais, né? Você vai vendo a pressão de 140 por 56 com a pressão média de 93, que é compatível. A temperatura foi aferida e deu 37,6, tá? Ela não está em uso nenhuma droga que leva a ela à sedação, então nós vamos iniciar o teste, entre eles o teste de reflexo de tronco e o teste de apneia. Para a realização do teste de apneia, é necessário a paciente ficar por 10 minutos com uma FO2 de 100%. Por isso, eu vou aumentar a FO2 da paciente para 100, para que, durante o processo em que eu estou avaliando os reflexos de tronco, a gente consiga ganhar tempo de hiperoxigenação do paciente, para que depois de terminado o tempo de 10 minutos, que é dado para a avaliação do reflexo do tronco, nós possamos colher a gasometria pré-teste. O primeiro exame a ser realizado é o exame fotomotor, tá? Eu vou lançar a mão da lanterna do próprio celular. Você vai avaliar a pupila dos 2 lados e você vai observar que não tem o reflexo córneo-palpebral. Então, a ausência do reflexo córneo-palpebral é a avaliação do mesencéfalo, porque a via aferência é o segundo nervo, que é o nervo óptico, e a via eferência é a porção parasimpática do oculomotor, que é o terceiro nervo. O segundo teste que é feito é o teste córneo-palpebral, através da gaze, você vai estimular a córnea e provocando então um reflexo. Você estimula a córnea dos 2 lados e você não observa o que? O reflexo de fechar os olhos. Então a via de aferência, nesse caso, é o quinto nervo, o nervo oftálmico, e a via de eferência seria o facial, então seria a alteração da ponte, então está comprometido. O terceiro teste é chamado ólico encefálico. Você movimenta a paciente, a cabeça, e ele vai ter o olho de boneca, ele não vai movimentar. O quarto teste é o reflexo de tosse. Você pode fazer estimulando a traqueostomia, fazendo simulação da aspiração, certo? E não tem nenhum reflexo nesse aspecto. Com um abaixador de língua, você testa o reflexo do vago. Não tem reflexo nenhum de tosse.
E por último, o que está faltando é o teste do soro gelado na injeção do tímpano, na orelha. Eu vou pegar o soro gelado, vou injetar no ouvido e vou avaliar a presença de nistagmo. Aqui, eu pego uma cuba rim. Essa cuba rim eu utilizo para evitar de fazer bagunça no leito. Lembrando que aqui nós vamos fazer o teste, mas lembrando que muitas vezes se faz necessário fazer a otoscopia, para ver se não tem lesão de tímpano. O paciente tem lesão de tímpano, você não pode fazer esse teste. Não é o caso da paciente. Eu aspiro em torno de 20 ml, 2 ampolas. Aí você põe no lado da orelha, para evitar a sujeira, dentro da orelha do tímpano, não fazer sujeira, tração no olho. E você injeta o soro para haver um reflexo tardio de nistagmo, em torno de 1 minuto. Não houve a presença do reflexo, né? Aí você vai fazer o outro teste. Não há presença de nenhum tipo de nistagmo. Você aguarda um tempo, que pode ter um reflexo tardio, não houve presença de nistagmo. Então, até algum momento, a gente finalizou todos os testes, avaliando reflexo de tronco, mesencéfalo e bulbo. E o principal teste realizado agora é o teste de apneia. Então já foi marcado aproximadamente 10 minutos que nós estamos aqui. Então agora vamos fazer o quê? Coletar a gaso pré-teste. O que eu espero que aconteça na gasometria pré-teste? Uma PO2 acima de 200 e um PCO2 abaixo de 55, tá? Vou olhar a gasometria agora. A gasometria tem uma PO2 maior que 200. Isso nos dá a garantia que durante o teste de apneia o paciente não vai ter uma hipóxia pelo teste. E um PCO2 de 44, ou seja, abaixo de 55, ou seja, ainda se ele aumentar com o teste de apneia acima de 55, ou seja, não houve estímulo do vago do tronco respiratório e acabou que o paciente está com um bulbo lesado. Essa é a conclusão. Então vamos ligar o oxigênio. Já temos a gasometria pré-teste que ficou 10 minutos com o PO2 acima de 200, PCO2 abaixo de 55. Então a gente vai iniciar agora um catéter a 6 litros por minuto e vai desacoplar do respirador e vamos observar se tem algum movimento respiratório ou na coleta da gasometria após o final de 10 minutos, se o PCO2 está acima de 55. Se o PCO2 ficar acima de 55, você confirma teste de apneia para a morte encefálica. O que busca esse teste? À medida que o paciente fica em apneia, o PCO2 vai aumentando. A partir de 50, há um estímulo muito forte para que haja respiração. Se não está tendo esse estímulo, porque o centro respiratório está lesado no bulbo. Por isso, esse teste mostra lesão do tronco definitiva. Então, nós vamos fazer esse teste agora, que é o mais importante. Vamos pegar a sonda, colocar aqui, já está ligado o oxigênio a 6 litros por minuto. Parei a ventilação, eu desacoplo aqui, põe o catéter lá a 6 litros por minuto, está ligado a 6 litros. Vou marcar 10 minutos no relógio. E enquanto isso, a gente prepara para coletar gás depois de 10 minutos. Você observa que o paciente está desligado, o respirador está em modo de espera, mas o paciente não desatura. Por que ele não desatura? Porque foi hiperoxigenado previamente pela PO2. Só PO2 acima de 300, ela vai cair e não vai saturar. Ou seja, não tem chance de haver hipóxia pelo método de avaliação, porque você tomou os cuidados, a gasometria pré-teste anterior tem uma PO2 acima de 200. Ia ficar saturando 96 como estava antes, só com a sonda uretral a 6 litros. Tem algumas situações que eu posso interromper o teste antes de 10 minutos. Existe a situação que você pode interromper, se tiver instabilidade hemodinâmica, se o paciente saturar bastante, ou se o paciente fizer um drive respiratório. Se observar, ele fez um drive respiratório, significa que o teste já é negativo, não tem necessidade de continuá-lo, aí você suspende o teste. O paciente começou a saturar, então eu vou colher a gaso, certo? Agora, se a gaso vier com o PCO2 acima de 55, eu vou interromper o teste, né? Porque ela está desaturando, não posso deixar ela desaturar. Ela desaturou durante o teste, então eu interrompi o teste, mas antes de interromper eu coletei a gaso,
Se já vier em menos de 10 minutos um PCO2 acima de 55, pode ser validado, né, como teste. E uma encefálica positivo por lesão de apneia. Mas eu não vou correr o risco porque está saturando demais, então eu vou ter com o respirador para que eu possa tentar o teste mais tardiamente. Fazendo acidose respiratória por causa do aumento do CO2. pH de 7,2, PCO2 de 63. Então, teste positivo para Morte encefálica. Morte encefálica. Pessoal, então acabamos de gravar a aula prática de morte encefálica, à beira-leito, realizando todo o protocolo por um examinador competente. E aí, outro examinador vai realizar no intervalo de 1 hora. Mas aqui eu quero que você saiba os pontos principais. Então, principalmente, é você confirmar uma etiologia irreversível do coma aperceptivo, confirmar uma etiologia irreversível desse coma aperceptivo, o paciente tem que estar em Glasgow 3 e com os reflexos do tronco, todos testados não tendo reatividade, todo encéfalo estando morto, tanto mesencéfalo, quanto ponte, quanto bulbo que você viu sendo testado. E por último, né, o teste de apneia, que olhando na gasometria, uma FiO2 100% por 10 minutos, depois de retirada do ventilador, o teste foi interrompido por uma dessaturação da paciente, isso acontece, tá? Muitos pacientes não vão tolerar os 10 minutos, então você interrompe, se você tiver critérios, como dessa paciente, dessaturação de uma hipoxemia mais grave, mas já fechando o critério aqui, pura e simplesmente pela hipercapnia aqui, pela uma retenção de CO2, mostrando que realmente o bulbo não foi ativado após um estresse de apneia. Então, fechamos aqui todos os testes. Essa paciente tem parâmetros clínicos compatíveis com morte encefálica, vai ser submetida a um exame de atividade elétrica ou perfusional do cérebro, para aí sim a gente dar o check final com todo o protocolo. Muito obrigado e até a próxima aula. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, eu quero que você me fale com um gesto, que é clicar em gostei, porque isso vai fazer com que mais vídeos como esse sejam mostrados até você. E para ajudar outras pessoas, inclusive outros médicos, na nossa missão de 1 milhão de vidas salvas nos próximos 10 anos, comenta aqui o que você já viveu de experiência em relação a esse tema, o que você quer ver no conteúdo da Liberdade Médica. Olha o tanto de vídeo legal que pode gerar valor para sua formação médica, que vai aparecer aqui do lado. E principalmente, para você dar o próximo passo em relação à confiança, eu quero te apresentar o programa de formação médica que mais cresce no Brasil e o mais bem avaliado, segundo avaliações públicas do Google. Deixei o link descrito aqui, o link fixado para você conhecer. Conhecimento que liberta.